Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa live, nosso webinar sobre planejamento estratégico médico. Meu nome é César Buchala, eu sou CEO e proprietário da Consultri, uma consultoria de gestão para pessoas, uma consultoria de gestão feita para médicos, clínicas, hospitais. E para mim é uma honra estar aqui com vocês dentro dessa nossa live hoje de planejamento estratégico, em que eu vou falar sobre esse tema, discorrer aí sobre o planejamento estratégico para o médico, planejamento estratégico para as clínicas, o planejamento estratégico para as pessoas, que são quem fazem os negócios em saúde acontecerem. E a nossa ideia hoje aqui é dar um panorama bem inicial em relação ao que é o planejamento estratégico, em relação a como se fazer um planejamento estratégico e em relação a quais as melhores formas e quais as formas mais utilizadas dentro do mercado aí em relação a planejamento estratégico, tá? Eu não sei se vocês estão me vendo aqui ou se estão vendo só a minha tela aqui. Então a gente já está começando a nossa live. Tem pessoas aqui já, umas 3 pessoas assistindo, então bora lá. Bom, pessoal, a gente, quando fala de planejamento estratégico, tem que pensar nas duas palavras que formam esse termo, né, essa terminologia. Então, conceitualmente, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de um conjunto de decisões que definem o posicionamento de indivíduos, e eu grifei aqui indivíduos porque planejamento estratégico não necessariamente é sobre empresas só, mas também pode ser sobre pessoas, sobre eu-presas, como a gente fala, né? Ou organizações no ambiente e referencialmente àqueles que nele atuam. Então a estratégia são decisões que vão definir o posicionamento daquela empresa ou eu-presa dentro do ambiente que ela está inserida e em relação a outras empresas ou eu-presas daquele mesmo ramo. E o que é o planejamento, pessoal? O planejamento é basicamente o dimensionamento dos esforços para executar essas estratégias. Então, quando a gente junta esforços organizados e decisões que vão definir um posicionamento, a gente tem um planejamento estratégico. A gente planeja algo, a gente define esforços e a gente pensa nesses esforços para chegar em um objetivo de posicionamento de uma empresa, de uma empresa, e assim acontece com grandes empresas e assim acontece com pequenas e médias empresas e com a empresa médica, que é basicamente uma eu-presa, né? A gente sabe que o planejamento estratégico, na verdade, ele tem uma visão de longo prazo e ele tem uma visão de objetivos. Mas, dentro do planejamento estratégico, a gente vai ter várias etapas que vão olhar também para o curto e para o médio prazo. O objetivo principal de um planejamento estratégico é criar o longo prazo, é olhar para o longo prazo e criar ações que vão fazer com que esse longo prazo seja adquirido, seja atingido. Então, quando a gente tem uma estratégia para um posicionamento, seja de uma pessoa, de um indivíduo, de uma eu-presa, seja de uma empresa, a gente basicamente está olhando para longo prazo. Para chegar no longo prazo, a gente vai passar por etapas de curto e médio prazo e a gente vai analisar todo o entorno. Esse entorno é o quê?
é o ambiente interno, a empresa, a empresa e o que constitui ela, e o ambiente externo, que é basicamente na área médica, o mercado de saúde, os concorrentes e até mesmo as questões governamentais. O planejamento estratégico tem o objetivo de definir aquelas ações que são estratégicas e que realmente vão obter um resultado. Então, você vai planejar ações que realmente vão te trazer resultado. Dentro da sua estratégia de empresa, você tem que ser eficiente a ponto de planejar algo que você tenha praticamente certeza que vai te trazer resultados. Então, no momento em que a gente planeja a estratégia de uma empresa, de uma pessoa, de um médico, a gente vai ter que olhar para como ele pode gastar menos recursos, menos dinheiro, para chegar nos resultados que ele tem como objetivo. Tá certo? Basicamente, o planejamento estratégico é desenhar o melhor caminho, a melhor rota para esse médico chegar nos resultados que ele quer ter com a clínica, com o consultório, com o hospital, com o negócio médico dele, sem atritos ou com o mínimo de atritos e sempre adaptado às mudanças que vão acontecer dentro desse caminho. Então, o planejamento estratégico ele também vai traçar situações otimistas, situações pessimistas. O objetivo dele é realmente enxergar possibilidades de desvio daquilo que está sendo planejado. Então, nem sempre o planejamento vai ser regular, vai ser retilíneo. Muitas vezes, aquilo que a gente planeja tem desvios. Acontecem situações inusitadas, acontecem percalços no caminho que vão exigir uma necessidade de mudança de rota. Isso é muito comum, né? Então a gente sabe que o médico e a empresa médica, eu vou falar bastante isso aqui, ele precisa ter olhares para o futuro de um ponto de vista otimista e de um ponto de vista pessimista, para que ele não se surpreenda com mudanças que podem acontecer ao longo da carreira médica dele, ao longo da gestão da clínica, do consultório que ele tem. E por que o planejamento estratégico é tão desafiador? Bom, primeiro porque ele é uma metodologia que nem sempre mostra resultado imediato. Como eu disse, ele olha muito mais para o longo prazo. Então, aquilo que a gente escreve num planejamento estratégico, que a gente define como objetivos estratégicos, missão, visão e valores, como estratégias de conquista de resultados, nem sempre se converte facilmente para as ações que precisam ser tomadas para aquele objetivo. Então, muitas vezes, a gente desenha no papel, a gente escreve num Balanced Scorecard, ou a gente escreve em um quadro de missão, visão e valores, coisas que parecem irreais e inatingíveis. Na hora que a gente vai para a prática, transformar esses objetivos estratégicos na prática em ações que realmente vão trazer resultado, não é fácil e é um exercício que, para quem não está acostumado na gestão e que não tem paciência e resiliência, muitas vezes desiste no meio do caminho. Por isso, o planejamento estratégico realmente é muito complexo e precisa de pessoas que têm já afinidade com as ferramentas e que têm também experiência. Na gestão, a gente sabe que aguardar, ter cautela, esperar os indicadores, as métricas medidas, é o principal fundamento para que a gente não erre nas decisões. As tomadas de decisões baseadas aí em indicadores, em métricas, são sempre mais sensatas e sempre vão gerar resultados melhores. Já quando a gente toma decisões muito precipitadas, em que a gente não olha para os resultados que a gente teve, em que a gente simplesmente acha, a gente acaba errando com mais facilidade. Então, a estratégia e o planejamento vão trazer para a empresa ou para o médico mais segurança nas tomadas de decisões.
mas eles precisam acreditar nesse processo que está sendo desenvolvido e precisam realmente estar engajados para tirar esse projeto do papel ou da parede e trazê-los para uma ação efetiva. Para isso, o médico que está inserido em um ambiente que tem mais de uma pessoa, em uma clínica que tem outros médicos, que tem uma equipe multiprofissional, ele precisa contar com o apoio das outras pessoas. Essa estrutura, ela precisa estar clara para todos que estão participando, e todos precisam dar opinião, precisam sugerir objetivos, indicadores estratégicos, precisam participar ativamente desse processo, para que realmente ele não seja só um escrito na parede ou num papel. Isso é muito importante. A participação de todos os players, de todos os atores relacionados àquela clínica, aquele consultório ou aquele médico que está em formação é muito importante. Então toda a equipe que ele tem, se ele tiver uma equipe, precisa estar inserida. Se ele não tiver uma equipe, se for um único médico, esse médico precisa acreditar no processo. Então ele realmente precisa enxergar uma clareza de resultados naquilo que ele está fazendo. Ele precisa acreditar no processo de planejamento, ele precisa acreditar nos indicadores e nos objetivos estratégicos que ele vai ter para que isso dê certo. Se ele for para uma reunião de planejamento estratégico conosco, consultores, mentores, ou até mesmo dentro de uma empresa, não acreditando naquilo e achando que aquilo vai ser simplesmente mais uma burocracia, mais uma reunião, mais uma papelada, ele não vai atingir os resultados que realmente ele precisa ter. Por que eu falo isso? Porque a gente vê, quando estuda a realidade de empresas, que 15% dos colaboradores apenas acreditam que suas atividades contribuem com os objetivos da empresa. Então, a grande parte das empresas hoje faz planejamentos estratégicos, mas não envolve os colaboradores nas tomadas de decisão e nos pensamentos da estratégia. Aquilo fica circunscrito a uma alta cúpula, a alta direção da empresa, e só eles pensam na estratégia e não olham para a operação, para a equipe assistencial e para as áreas que apoiam a parte estratégica, os gestores, a alta gestão, a governança. Eles muitas vezes não ouvem o restante da empresa. Quando a gente está falando de um médico, de uma empresa médica, talvez seja até pior, porque ele é o cerne da empresa, o médico é um empresário, como eu digo, todos eles são, né? Todos nós somos, mas ele muitas vezes não sabe disso, ou não quer saber, né? Porque tudo depende dele, do envolvimento dele, das decisões dele, para que o negócio dele prospere. Numa empresa que tem outras pessoas envolvidas na alta gestão, talvez as consequências de não envolver a operação sejam ruins, mas não tão grandes quanto quando a gente está falando de um médico, que é a empresa. Ele é tudo. Ele é a estratégia, ele é o comercial, ele é a operação, ele é a assistência, ele é o pós-venda, ele é a experiência do paciente. Então, se o médico não está inserido na estratégia e não acredita no processo de planejamento da estratégia dele, simplesmente isso nunca vai acontecer, isso nunca vai trazer resultados. Então, quais são as falas que a gente ouve quando a gente vai falar de planejamento estratégico dentro de uma mentoria, dentro de uma consultoria ou até mesmo dentro de um hospital, vindas do médico? Muitos deles falam, é mais uma reunião, é coisa de acreditação hospitalar, não vai trazer resultado, é só papelada, burocracia. E realmente, se você vai para uma reunião de planejamento estratégico, se você vai para um processo de definição estratégica da sua empresa e de você como médico, com esse pensamento, as coisas vão ser sim só um documento, um papel. Você não está acreditando naquilo que você está planejando. Então você não está se entregando e não está dando as suas ideias e seus pensamentos sobre a cultura da sua empresa de uma forma real. E obviamente isso vai trazer
falsos resultados ou nem vai trazer resultados. Bom, mas basicamente quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente tem que estruturar uma linha de pensamento e uma linha de ações para chegar no resultado final, que é basicamente transcrever isso para ferramentas escritas, né? A gente tem hoje várias ferramentas, hoje eu vou citar superficialmente, mas a ideia é que na mentoria, para quem for fazer essa mentoria, vá ter contato com todas essas ferramentas de uma forma bem aprofundada, inclusive vai usar essas ferramentas e vai montá-las para a sua empresa médica. Então, basicamente, existem 5 passos para um planejamento estratégico ser funcionante e ter resultados. O primeiro passo é olhar para dentro. O segundo passo, olhar para fora. O terceiro é definir cenários otimistas e cenários pessimistas. O quarto é definir a identidade. E no quinto, definir o planejamento estratégico e transcrevê-lo para uma ferramenta. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. No primeiro momento, o que a gente faz dentro do planejamento estratégico? A gente faz um brainstorming. O que é um brainstorming? A gente vai pensar, colocar em papel, a gente vai escrever aquilo que vem na cabeça de uma forma sem freio. O brainstorming é uma ferramenta de pensamento, de chuva de pensamento, tempestade de pensamentos, que deve fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse processo simplesmente coloquem no papel aquilo que chega na cabeça deles de ideias. Esse primeiro momento ele vai trazer para a gente as ideias dos princípios organizacionais, que são missão, visão e valores, que a gente vai detalhar mais para frente, e que devem ser colocadas no papel com vários insights e vários pensamentos sem organização no primeiro momento. Aqui realmente a gente vai ver o que é a cultura daquela empresa, o que é a cultura daquele médico, quais são os valores dele, de uma forma não elaborada, simplesmente o que venha na cabeça, o que ele sente. É muito mais sobre o que verdadeiramente passa na cabeça e no coração daquele médico como empresa, e depois sim isso vai ser lapidado para chegar numa nomenclatura ou até mesmo numa estrutura de missão, visão e valores, né? Mas aqui é um olhar para o que é a empresa, de uma forma bem simplificada, sem mistérios, sem estrutura, sem exigências de textos, padrões e formais, né? E por fim, dentro dessa parte inicial, começa-se a montar o que a gente chama de proposta única de valor, ou PUV, né? A proposta única de valor, nessa primeira camada aí, ela vai ser, junto com a missão, visão e valores, talvez a melhor transcrição de identidade da empresa ou daquele médico, né? É como se a gente resumisse em uma frase o que aquele médico tem de valor dentro do serviço que ele presta. E tudo isso vai ser trabalhado junto com a gente. Então, dentro da mentoria, vocês vão ter momentos aí de fazer esse brainstorming, vocês vão trazer para a gente as ideias e a gente vai ajudar vocês, na segunda etapa, a fazer a proposta única de valor, inclusive usando ferramentas de inteligência artificial para resumir essa frase, esse quase médico. Na segunda etapa do planejamento estratégico, a gente vai olhar para fora. Então, a gente vai traçar dentro até de uma outra ferramenta que a gente chama de matriz SWOT. A gente vai olhar para as oportunidades e as ameaças que o mundo externo, a nossa empresa médica, ao nosso serviço, a nosso consultório, clínica, oferecem. Aqui é uma análise do concorrente, uma análise do cenário externo. Para isso a gente vai usar o SWOT, eu vou ensinar vocês na segunda aula do primeiro módulo como fazer uma matriz SWOT. O SWOT basicamente é Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, ou seja, força, oportunidade, fraquezas e ameaças, tá? Sendo que as forças e fraquezas são internas
e as oportunidades e ameaças são externas. A gente vai também trabalhar com as 5 forças de Porter numa terceira aula, e a matriz PEST, que também é uma matriz muito boa para avaliar o cenário político, econômico, social e tecnológico. Então, dentro dessa matriz de análise PEST, a gente vai olhar muito para o cenário macroeconômico, político, organizacional, fora da nossa empresa, tá bom? Aqui no Olhar para Fora, a gente também vai olhar para tendências de mercado. O que outros colegas médicos estão fazendo? E eles estão dando certo, eles estão prosperando, eles estão tendo resultados, né? A gente pode fazer pesquisa de mercado usando do Google, usando de tráfego pago. A gente pode fazer pesquisas, entrevistas, usar forms para pesquisar pacientes e clientes que estão nesse mercado e quais as opiniões deles em relação ao mercado, e traçar aí pequenas análises mais macro sobre o cenário ao redor, tá bom? Na terceira fase, o que a gente vai fazer? Definir cenários. Então a gente já falou de olhar para dentro de uma forma mais sem freios, aí um brainstorming, né, interno, depois chegar à proposta única de valor como a primeira etapa. Segunda etapa, olhar para fora, matriz SWOT, PEST, pesquisas de mercado e análise dos concorrentes. Na terceira etapa, a gente vai montar na nossa estratégia um caminho muito positivo e um caminho muito negativo, tanto do ponto de vista de novos clientes, pacientes, quanto do ponto de vista financeiro. Aqui, a gente traça com o médico uma análise do planejamento orçamentário dele, fazendo o que a gente chama de planejamento forecast, ou seja, a gente vai olhar para frente e planejar como vai acontecer o planejamento dos próximos 2, 3 anos daquele médico e traçar um cenário positivo de muitos pacientes e um cenário negativo de poucos pacientes ou de poucos resultados. Assim a gente vai conseguir chegar a dois cenários distintos e saber o que fazer nos 2 cenários, tá? A quarta ação vai ser realmente definir, depois dessas 3 primeiras ações, qual o modelo de negócio em que a gente vai trabalhar. Então esse médico vai trabalhar no modelo de consultório, clínica, ele vai trabalhar só com telemedicina, ele vai trabalhar dentro de um ambulatório de hospital, ele vai trabalhar num serviço domiciliar, de atendimento domiciliar, ou então ele vai fazer perícia, enfim, a gente vai entender a especialidade desse médico, a especialidade que ele vai fazer, a gente vai montar as possibilidades de maiores ganhos que esse médico vai ter dentro dos cenários e dos modelos de negócio possíveis, né? E traçar com ele quais as opções que ele tem de mercado para que ele tenha mais sucesso. Aqui também a gente vai pegar lá a missão, visão e valores, transcrever isso e definir como um mantra daquele médico. Então aquilo é o que vai fazer ele reger as decisões dele. Quem ele é, aonde ele quer chegar e quais são os valores que regem a empresa médica. Então aqui já é uma fase quase final do planejamento estratégico, em que o médico já tem mais ou menos o produto, ou serviço no caso, e o que rege esse serviço. Para, numa quinta etapa, ou última, ele passar tudo isso para detalhes objetivos. Então, quais os indicadores que ele quer medir para que ele saiba se ele está tendo sucesso ou não, que a gente chama de indicadores ou objetivos estratégicos. Quais as metas desses indicadores? Então, qual o resultado, qual a métrica, qual o valor que ele precisa ter para dizer que ele chegou na meta que ele tem. Por exemplo, o objetivo estratégico desse médico é ter 40 atendimentos particulares por mês. Ele precisa atingir pelo menos 80% disso para atingir a meta que ele quer. Essa meta ele vai definir baseado em pesquisa de mercado, ou a gente pode levar para o médico baseado na nossa experiência em relação a outros médicos.
Mas essa meta é importante que ela seja desafiadora, mensurável e ela seja acompanhada ao longo do tempo. A gente tem que ter o acompanhamento periódico, seja mensal, trimestral, semestral, mas essas metas precisam ser acompanhadas e elas vão ser o termômetro para a gente saber se a estratégia traçada está tendo sucesso. Como que a gente descreve isso? A gente tem duas principais ferramentas aí, que são diagramas ou ferramentas visuais, que são os OKRs, que são Objectives and Key Results, objetivos e resultados estratégicos. E o BSC, que é o Balanced Scorecard. Nada mais são do que colocar em gráficos ou figuras aí que mostram dentro de cada parte dessa empresa ou empresa o que ele tem de objetivos e quando ele vai dizer que esse objetivo foi atingido ou não. Aqui falando desse jeito, talvez fique mais difícil de entender, mas quando a gente chegar lá na última aula do módulo de planejamento estratégico, vocês vão ver os exemplos de Balanced Scorecard e de OKRs, que são formas gráficas muito boas de equipe inteira e inclusive uma única pessoa, né, se for uma empresa única, um único médico, enxergar como ele desenhou a estratégia de carreira dele, tá? E tudo isso depende muito de acompanhamento periódico, então não adianta nada implantar um planejamento estratégico e não fazer seguimento das ações que foram implantadas, beleza? Então, dentro de missão, visão e valores, que é basicamente o que a gente tem mais importante de entregável aqui dessa primeira aula, a gente tem a ideia de fazer um primeiro brainstorming. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma empresa que coloca na sua parede ali, em quadros de vidro, o que é a sua missão, o que é a sua visão e o que são os seus valores. É muito comum a gente ver as empresas colocarem isso de uma forma explícita na parede delas, né? Dentro dos princípios organizacionais, por exemplo, aqui da consultoria, da nossa consultoria, estão a nossa missão, visão e valores. Então, a nossa missão é quem somos, né? Por que existimos? Por que nós fomos criados, né? Então, a consultoria foi criada para gerir, direta ou indiretamente, a saúde das pessoas, de uma forma integral, com eficiência e retornos mensuráveis. Ou seja, a gente existe para gerir a saúde de pessoas, seja diretamente por uma assistência direta, seja indiretamente por uma assistência indireta, ajudando vocês médicos, ajudando gestores de clínicas e de hospitais a fazer uma melhor gestão de saúde. E a nossa visão, onde a gente quer chegar, é ser um ecossistema de gestão em saúde no Brasil. Talvez um dos principais. A gente tem que sonhar e sonhar grande. E a nossa visão é sempre olhando para um horizonte de longo prazo. E nossos valores são qualidade, que talvez seja o principal deles. A gente olha muito para a qualidade nos processos e é o que a gente traz para vocês médicos, é o que a gente leva para as clínicas que a gente faz consultoria. Transparência, ética, foco em desfechos, assistência sem desfecho, sem analisar resultados assistenciais do paciente, não é uma boa assistência. Então, em gestão, olhar para o resultado do que a gente está tratando, como o paciente está do ponto de vista de saúde, não só de saúde física, mas também mental, de experiência, é fundamental. Olhar para as pessoas e ter os dados como a nossa maior paixão. Esses são os valores da consultoria. Então, basicamente, quando a gente fala de missão, visão e valores, recapitulando, a gente está falando da missão, por que existimos, quais são os nossos propósitos, quem somos, a visão, aonde queremos chegar, e os valores são os nossos princípios, a nossa base, a nossa estrutura. Por isso eu trouxe essa figura do barco e do farol. Se a gente pensar no barco, ele tem embaixo dele uma estrutura que fica submersa, que é o que faz com que esse barco consiga navegar, que eu trouxe aqui como os valores de uma empresa. É a base, a sustentação. Se não tivesse estrutura de baixo, ele não flutua.
ele até pode ter ali uma vela ou um motor funcionante, mas se ele não tiver uma estrutura íntegra, ele vai afundar. Se ele tiver uma pequena rachadura, se ele tiver um problema nessa base, na parte de baixo do barco, ele vai afundar também. E a missão é a estrutura toda do barco, né? Então, é o que ele é efetivamente, ele é um barco. E a visão aqui trazida pelo farol é justamente o que guia esse barco. Então ele vai ter como guia, ele vai ter como mira chegar no farol, ou próximo daquele farol. É isso que a gente tem como empresa, né? A gente precisa mirar ou tentar acertar uma meta, um alcançável que muitas vezes está distante, temporal e do ponto de vista de resultado pode estar distante fisicamente ou até mesmo temporalmente, mas que vai ser o nosso horizonte. A gente vai estar sempre olhando para lá para chegar nos resultados que a gente quer. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de missão, visão e valores de hospitais e clínicas, tá? Até porque vocês vão depois construir isso dentro da mentoria, esse brainstorming, mostrar para a gente dentro dos nossos encontros semanais e a gente vai poder ajudar vocês a construir a missão, visão e valores baseado na experiência que a gente tem com clientes, com outros médicos, para que vocês enxerguem quem vocês são, aonde vocês querem chegar e quais são seus valores. Eu trouxe aqui o exemplo da missão do Hospital Albert Einstein, né? Um monstro que tem aí como sua missão oferecer excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Então, o Einstein tem como missão oferecer uma saúde de excelência para os seus pacientes, para a sociedade brasileira e com contribuição da comunidade judaica, resumindo aí. Aqui eu trouxe um exemplo de uma clínica que a gente trabalha, que é o Centro de Ortopedia Santa Clara, que traz como missão oferecer um serviço multidisciplinar de qualidade ao paciente ortopédico, reabilitando-o para uma vida saudável e ativa. Uma clínica de ortopedia tem como missão, tem como motivo de ser ter um serviço de qualidade multidisciplinar em ortopedia para reabilitar pacientes. Então, faz todo sentido com o serviço que é prestado, certo? E a visão é onde a gente quer chegar. O Einstein talvez até já chegou dentro do Brasil, né, como um líder e inovador na assistência médica hospitalar, referência na gestão de conhecimento e comprometimento com a responsabilidade social. Mas sempre existe a possibilidade de ser um líder mundial, né? Ele está entre grandes instituições do mundo, mas não é o primeiro ainda. Então eles traçam essa visão de talvez estar entre as maiores do mundo em posições mais altas ainda. A Clínica Santa Clara definiu ali a sua visão de ser reconhecida pela qualidade e excelência dos serviços ortopédicos em São Paulo. Então ela restringiu a um ambiente, a uma localização. A visão a gente costuma também utilizar em tempo. Então a gente mostra para o cliente ou define com ele um tempo para ele chegar naquela visão e é o que ele vai perseguir dentro do planejamento estratégico. Então, ser o líder de ortopedia na cidade de São Paulo em 5 anos, em até 5 anos, ou durante o tempo que perdurar esse planejamento estratégico. Geralmente o planejamento estratégico ele é definido por um período. A gente tem que pensar que na carreira médica e na carreira de gestão de uma clínica, a gente tem períodos de 3 a 5 anos em que as coisas mudam. Seja por uma macro mudança do cenário político, por uma pandemia, né, como aconteceu nesses 5 anos passados aí, né? Então, se a gente pensar, muitas empresas fizeram um planejamento pré-pandemia e fizeram um planejamento pós-pandemia que muitas vezes nem levou em consideração o período da pandemia, né? A
A gente sabe que as mudanças a cada 3 a 5 anos são muito comuns, mudanças mais bruscas do cenário político, econômico e até mesmo do ponto de vista regulatório aí da questão sanitária. Tá? Bom, e os valores? O Einstein traz aqui uma série de valores, muitos deles, todos praticamente, relacionados à questão judaica, né, por ser um hospital que representa a comunidade judaica, e isso é muito forte dentro dos valores deles. Né? Então, eles colocam até em hebraico, né, essas palavras que representam esses preceitos judaicos que motivaram os médicos a fundar a Sociedade Albert Einstein. Né? O outro exemplo que a gente traz de valores aqui são valores e propósitos aí da Clínica Santa Clara, que são acolhimento e assistência, ética profissional, comprometimento com o bem-estar e qualidade de vida do paciente, compromisso com a atualização constante dos profissionais. Os valores podem variar muito, né? A gente tem muitos valores que são muito comuns de serem utilizados por empresas, como ética, transparência, qualidade, excelência, né? São palavras que são muito utilizadas aí dentro dessa parte de valores, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim dessa primeira aula de missão, visão e valores de planejamento estratégico, e foi um apanhado aí inicial, porque a ideia é que vocês construam posteriormente um brainstorming da sua carreira médica. Quem são vocês? Quais são os valores que guiam a sua prática ou a prática da sua clínica? Qual a visão, onde vocês querem chegar, tá? E mais do que eu já falei aqui no início, né, de que a gente precisa ir para a nossa reunião de planejamento estratégico, ou a nossa intenção de planejamento estratégico, pensando que aquilo vai realmente ter frutos, ter resultados. Porque senão vai ser simplesmente um quadro que vai ficar na parede, um papel preenchido ou uma parte do site que vai constar esses dados. Então, acreditem, façam esse brainstorming pensando realmente naquilo que rege vocês como empresa médica ou a empresa de vocês, a clínica, o consultório, de uma forma que vocês consigam realmente enxergar aquilo como um propósito para a estratégia de vocês e para vocês terem mais resultados, tá? Então, esse é o entregável que a gente vai ter e acompanhar ao longo das próximos dias, né? Na nossa comunidade. Depois eu vou explicar como isso vai funcionar. Vocês entrando aí nessa comunidade do WhatsApp, cujo link está no chat, tá bom? Vocês podem acessar a nossa equipe aí de gestão para vocês terem discussões aí sobre o brainstorming que vocês estão fazendo de missão, visão e valores. Beleza? Pessoal, agora eu quero falar para vocês do que é a nossa empresa. Eu quero falar para vocês do porquê que a gente está aqui com vocês agora, 7h30 da noite, falando sobre planejamento estratégico, o que a Consultri tem como propósito, né? Não só no papel ali escrito, mas o que a gente está querendo trazer para o mercado de saúde, para vocês médicos, para vocês estudantes de medicina aí do 5º, 6º ano. A nossa empresa é uma empresa de consultoria, e basicamente consultoria é o ato de dar consulta ou conselho. Então o médico, ele é um consultor para com seus pacientes. Por isso, naturalmente, para mim fez muito sentido, como gestor, já que sou, trazer esse apoio a médicos, a clínicas, a hospitais, para que eles possam fazer uma melhor gestão dos seus pacientes e assim indiretamente melhorar a saúde deles, tá? A nossa empresa, a Consultri, ela é uma empresa que é baseada em preceitos da AAA, que é basicamente um mantra aí do Institute for Health Improvement, que é olhar para a gestão da saúde, olhar para a saúde com 3 olhares. Olhar para custos, olhar para a experiência do paciente e olhar para os desfechos em saúde, tá? Então, quando a gente está falando de uma gestão de saúde equilibrada, esse tripé ele é fundamental. Por esse motivo, o nosso nome aí traz o 3 dentro do seu nome, além de remeter também à palavra árvore, né? Que não tem o H, e ao tree de 3. Aí. Então, a árvore ela remete a frutos, a progresso, a estrutura.
que é o que a gente quer que nossos clientes tenham e que a gestão em saúde no Brasil tenha. Além disso, a gente acredita muito nos preceitos da Plan Tree Brasil, que é uma acreditação focada em cuidado centrado no paciente, em humanização do cuidado. Então, o que a gente quer trazer para os nossos clientes, assim como eu, médico, levo para os meus pacientes, é uma assistência diferenciada com olhar para pessoas e humanização. E a gestão em saúde apoiando tudo isso. Então, esse é o nosso tripé, essa é a nossa estrutura e esse é o motivo da gente existir, né? E quem que a Consultri atende hoje, né? Então, a gente se baseou muito em algumas pesquisas de mercado realizadas, como essa realizada aí pela Doctoralha, com mais de 1.300 médicos, em que a gente vê uma grande quantidade de pequenas clínicas com menos de 20 médicos no mercado brasileiro. Então a gente enxergou que tem muitas clínicas e muitas delas, como a gente sabe, como médico, não passam por uma carreira de gestão dentro da sua formação. Então sofrem com os percalços das dificuldades da gestão em saúde. 36% das clínicas, das unidades, das instituições de saúde são consultórios individuais. Esse é um número muito grande e a gente sabe que a maior parte deles, às vezes, são médicos sozinhos, atendendo porta, atendendo WhatsApp, limpando o banheiro, trocando papel, fazendo compras, comercial. É o médico fazendo tudo sem saber nada de gestão ou aprendendo só com sofrimento e com erros, né? Então, a gente erra e acerta, vai chegar em resultados, mas a gente sabe que quando a gente fica batendo cabeça, a gente perde muito mais tempo do que se alguém nos der um caminho mais rápido. E qual a dor que esses médicos, vocês aí que estão nos assistindo, têm atualmente? A principal dor dos médicos é a concorrência, né? Essa concorrência está trazendo o número de médicos por 1.000 habitantes a aumentar numa proporção muito grande no Brasil. E a gente sabe que o volume de novos médicos formados, agora em 2024, estimado em quase 60 mil novos médicos por ano. É um volume muito grande que traz a competitividade maior por pacientes. Então, ter novos pacientes se torna algo mais difícil. E é isso realmente que os médicos falam nessa pesquisa. A principal dor deles é atrair novos pacientes. 44% dos médicos responderam que a principal dor deles é a atração de novos pacientes. A segunda principal dor é melhorar a visibilidade na internet. O médico ainda tem dificuldade de fazer o seu marketing. Muitos não fazem, mas os que fazem talvez estão perdidos. Se estão fazendo isso adequadamente, na rede social adequada, pelo canal adequado e se isso está tendo resultados. E além disso, como eles mesmos falam, tem poucos pacientes e principalmente poucos pacientes particulares, que são os pacientes que realmente são mais importantes para a construção de uma carteira de pacientes mais robusta, com valores que gerem um faturamento adequado para o médico. Atender convênios, operadoras de plano de saúde é uma opção, mas é uma opção que infelizmente não vai gerar resultados para esse médico na proporção que um paciente particular vai gerar. A gente sabe também que uma consulta de convênio paga muito pouco para o médico. Então, o tempo que ele tem ali de atendimento para atendimentos de consulta de convênio, talvez seja tão curto para que ele possa ter um volume grande de atendimentos e para que ele possa ter um resultado financeiro. Isso faz com que seja desinteressante ter atendimentos de convênio, tá? E é o que a gente acaba realmente recomendando que o médico evite, principalmente aquele que só atende consultas. Se ele for atender convênios com valores baixos, talvez ele não vá ter resultado financeiro adequado e ele talvez comece a prestar uma assistência de pior qualidade pelo volume de atendimentos que ele vai ter. Dentro das prioridades que esses médicos elencaram, a primeira delas é aumentar o faturamento. Aqui a gente já vê como a visão do médico também é míope. Ele só pensa no aumento do faturamento, mas ele não olha para os custos que eles têm.
Hoje, conversando com alguns alunos aqui do curso de internato que eu dou aula, a gente discutiu muito isso, né? Então o médico olha muito para o quanto ele está ganhando, mas não sabe sequer o quanto ele gasta. E muitas vezes, portanto, ele não tem um resultado financeiro adequado e ele acaba tendo prejuízo e até déficit financeiro quando ele vai olhar no final, tá bom? A maior parte desses médicos também olha para a aquisição de novos pacientes como uma prioridade. Eles não estão errados e adquirir novos pacientes é muito importante, mas o que a gente tenta levar para eles é que, além de adquirir novos pacientes, e talvez de uma forma prioritária e até de uma forma anterior à aquisição de novos pacientes, aqueles que já têm pacientes devem se importar muito com manter esses pacientes que ele tem fidelizados. Porque a gente sabe que dentro de vendas, dentro da área comercial, é muito mais fácil vender um serviço, é muito mais fácil convencer alguém que já é fidelizado, que confia em nosso trabalho, e essa pessoa também é uma pessoa que vai indicar o nosso trabalho para colegas, familiares. Então é aquele promotor que a gente fala dentro do Net Promoter Score, que é um indicador de fidelização de pacientes e que faz com que venha o paciente, às vezes novo, sem eu ter gastos de marketing. Além disso, eu posso fazer o que a gente chama de upsell, ou seja, eu posso vender outros serviços, outros produtos para esse meu paciente fidelizado com mais facilidade, porque ele acredita, tem credibilidade naquilo que eu estou falando. Muitas vezes ele não vai nem pensar no preço que eu estou colocando, ele não vai nem questionar, ele vai simplesmente acreditar e vai comprar aquele produto que eu estou indicando. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, a Consultri enxerga que o médico precisa ter eficiência operacional para fazer a diferença. E é isso que a gente quer trazer para vocês, médicos. Trazer eficiência como sinônimo de gestão. A gestão que vocês muitas vezes não sabem fazer de uma forma profissional na carreira de vocês e no consultório de vocês. A gente já vê uma mudança do cenário de marketing. Hoje já tem muito mais médicos contratando agências de marketing. Apenas 26% dos médicos dessa pesquisa, por exemplo, não tinham nenhuma ação de marketing, mas a gente ainda vê uma grande quantidade de médicos que só faz o marketing. Com o marketing, de uma forma solitária, ele não vai conseguir ter resultados. Por quê? Só contratar uma ferramenta de marketing ou só ter um tráfego pago bem feito não vai gerar o paciente na sua clínica. Se você não souber como receber esse paciente no WhatsApp, ou num telefonema, ou num e-mail, ou numa direct do seu Instagram, esse paciente simplesmente vai embora. O gasto que você teve com marketing, o gasto que você teve com tráfego pago, simplesmente vai ser jogado no lixo. Então ainda é muito incipiente o médico só trabalhar o marketing. Ele precisa ter toda a estrutura de gestão em volta do marketing e aí sim olhar para a precificação, olhar para como ele está fazendo o acompanhamento desse paciente, desse futuro ou possível cliente, como ele está fazendo a venda propriamente dita, a experiência desse paciente no consultório, a experiência pós-venda, né? Isso é mais importante até do que o marketing, talvez. E é justamente isso que a jornada da gestão descomplicada, a nossa nova mentoria, o nosso novo produto que eu estou lançando hoje aqui com vocês, vem trazer. A gente vem trazer toda a experiência que a gente tem em consultoria para clínicas, em consultoria para hospitais, em consultoria para médicos, num produto, num serviço mais enxuto, em forma de mentoria, de acompanhamento com vocês, ombro a ombro, com lives, webinars semanais, com acompanhamento no grupo, na nossa comunidade que está aqui no chat, em que vocês vão poder tirar dúvidas, vocês vão mostrar o trabalho de vocês, vão ter gestores acompanhando passo a passo do que vocês estão fazendo e validando aquilo que vocês estão fazendo para vocês, no final, chegarem no resultado que vocês querem ter, que é ter mais pacientes, ter mais resultado financeiro, ter uma gestão bem feita e descomplicada. Para isso, vocês vão seguir 7 etapas. O caminho dessa jornada é basicamente seguir módulo a módulo, junto com a gente,
com aulas ao vivo, em que vocês vão tirar dúvidas, aulas via Zoom, em que a gente vai conversar olho a olho aí, todo mundo com câmera aberta, em que vocês vão tirar dúvidas sobre planejamento estratégico médico no primeiro módulo, plano de marketing, playbook comercial, como vender, planejamento orçamentário, rituais de gestão, gestão de indicadores e, por fim, serem inseridos em grupos de benchmarking, em grupos de comunicação entre médicos, entre gestores e até mesmo poderem contratar a nossa consultoria, que é basicamente a gente fazendo com vocês ali em loco, presencialmente e junto com vocês, algo ainda mais individualizado do que a mentoria, tá bom? O nosso produto ele vai consistir então de 7 meses de jornada. Na primeiro módulo de planejamento estratégico, vocês vão ter essa primeira aula que a gente deu hoje de missão, visão e valores, depois matriz SWOT. A gente vai fazer a proposta única de valor com vocês, fazer as análises PEST e Porter e vocês vão entregar para a gente vai validar para vocês seguirem para a fase seguinte, que é o plano de marketing, onde a gente vai entender e explicar para vocês regras do CFM, quem é o cliente ideal de vocês, construir a persona do cliente de vocês, entender quais os melhores canais de aquisição, seja Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, tráfego pago em Google, Meta, entender também quais os investimentos necessários para vocês adquirirem pacientes e o quanto isso está retornando adequadamente para vocês, ajudar vocês a construir a marca, o branding, até o logotipo de vocês com ferramentas que vocês podem usar sozinhos, definir quais serviços vocês atendem e até iniciar um plano aí de precificação. Depois, uma estruturação da parte comercial, né? Ensinar para vocês um pouco do que é pré-venda, o que é marketing, o que é venda e o que é pós-venda, o Customer Success, né? Entender o que é lead, que a gente fala tanto, o que é um uso de tráfego pago, quais as opções que existem, quais os melhores custos. Vocês vão ter encontros aí semana a semana e vocês vão ter entregáveis no final desses encontros em que vocês vão mostrar pra gente o que vocês fizeram e a gente vai ajustando e melhorando para que vocês cheguem com esses entregáveis prontos aí no final do módulo. No quarto módulo, vocês vão trabalhar planejamento orçamentário, fazer aí uma prospecção do que seria um planejamento orçamentário para sua empresa médica. Vocês também vão ter acesso a planilhas de fluxo de caixa, de análise de viabilidade e vão saber precificar os serviços de vocês, colocar preço na consulta de vocês. Depois vamos para uma parte mais de processos internos, então se você já tem um consultório, a gente vai discutir com vocês o que vocês precisam ter, documentos, parte legal, regulatória, qual que são os protocolos que vocês precisam ter, analisar aí como vocês vão fazer a gestão da equipe, se vocês tiverem uma secretária, como vai ser a contratação, se é melhor CLT, PJ, tudo isso vai ser ensinado para vocês e orientado como fazer da melhor forma. Os indicadores que vocês definirem no planejamento estratégico também vão ser acompanhados aí e a gente vai definir junto com vocês quais indicadores são os melhores para serem os KPIs, tá bom? E por fim, a gente também vai olhar junto com vocês para esses Balanced Scorecards ou OKRs, para que vocês tenham isso visualmente, aí, graficamente, da sua empresa, da sua pessoa médica. E no último módulo, basicamente, vocês vão ter aí encontros virtuais, um encontro presencial entre mentorados, para a gente fazer networking, para vocês discutirem o que vocês tiveram de resultados, compararem, entenderem no que o outro conseguiu prosperar, o que você não, como você pode melhorar e até mesmo acompanharem e se tornarem também nossos mentores e até entrarem aí para um grupo seleto aí, que é o nosso Mastermind, uma comunidade com mais pessoas, gestores com experiências semelhantes, com experiências como a minha e de outros gestores da nossa empresa, que vão poder traçar com vocês os melhores caminhos para vocês continuarem melhorando. Afinal, a melhoria é sempre contínua, tá bom? Aqui, nessa fase e em todas as fases, vocês também podem contratar a nossa consultoria. A nossa consultoria para médicos é uma consultoria bem interessante que vai olhar para
junto com vocês para tudo isso que a gente está falando, mas muito mais próximo, que vai trazer para vocês um serviço de contabilidade médica e também um serviço de marketing com tráfego pago. Então, vocês vão poder acessar essa consultoria em qualquer momento da jornada e no final vocês podem ter, e principalmente nesse 7º módulo aí, um desconto especial para entrar na nossa consultoria. Bom, basicamente o que nós somos aí, né? A Consultri é formada por um time de gestores, eu como CEO, fundador, médico com experiência em clínica médica, especialidade em clínica médica e terapia intensiva. Depois fiz um MBA em gestão e saúde na FGV, fiz um MBA de gestão e qualidade de segurança no Einstein, sou membro da Associação Brasileira de Consultores Empresariais, onde eu posso também trocar ideias com outros consultores e trazer para vocês novidades e inovações do cenário das consultorias. Fui diretor técnico do Hospital Dom Alvarenga até 2024 aí, e líder de vários processos de certificação do hospital. Então tenho bastante experiência para trazer para vocês, junto com os nossos times de consultores aí de gestão, a Jaqueline, que é enfermeira e foi enfermeira coordenadora da área de agendamento cirúrgico de um dos hospitais, também gerente de enfermagem de outro hospital. A Regiane, que é uma pessoa com grande experiência na área de qualidade e processos, enfermeira também e consultora da Consultri, e o Bruno, que trabalha na frente de marketing digital junto com a gente. O nosso time também tem outros profissionais da área jurídica, contábil, financeira, que vão apoiar vocês dentro da mentoria. E por que a gente está aqui para falar dessa mentoria e trazer para vocês, né, esse novo produto que a Consultri tem grande orgulho de iniciar e de lançar hoje, né? Para mim, como eu disse no início da live, do webinar, é um grande prazer poder falar desse produto, porque eu tenho uma grande esperança dele atingir muita gente, poder ajudar muitos médicos e estudantes de medicina também, que estão se formando. Hoje já são mais de 21 pessoas satisfeitas com a Consultri, mas eu como médico também tenho a minha frente de atendimento e eu uso muito dos preceitos de gestão que eu aprendi durante toda essa minha carreira de mais de 7 anos em gestão em saúde e agora como consultor, na minha frente assistencial de clínica médica. Então, no meu consultório, hoje eu tenho mais de 80 avaliações, aí, 90 e poucas avaliações de pacientes satisfeitos com o meu trabalho assistencial, e agora eu posso multiplicar isso para vocês também fazerem esse bem para os seus pacientes. Hoje nossos clientes também, 2 aqui deles, têm uma excelente satisfação perante os pacientes no Google e em outros parâmetros que a gente avalia com eles, como o NPS, que é o Net Promoter Score. A gente conseguiu levar esse nosso cliente aí de um Net Promoter Score de 87 para 100% em, na verdade, 5 meses consecutivos. A gente já tem o indicador de outubro também mantendo em 100%, e setembro teve um problema de medida, então eles desconsideraram. Mas é um indicador de 100% por 5 meses consecutivos. Conseguimos levar também para os colaboradores deles lá dentro da empresa mais satisfação. O NPS é justamente o indicador que mostra para o público o quanto o colaborador indica aquela empresa para familiares ou amigos dele trabalharem. No início do ano de 24, quando a gente começou essa consultoria, eles tinham um indicador negativo de menos 17%. E agora em setembro eles fecharam com um indicador positivo de 100%, o máximo. E além disso, nós temos aumentado o faturamento dessas clínicas em que a gente está atuando aí como consultores em mais de $500 mil no ano de 2024. E a gente quer fazer muito mais, tem muito mais gente aqui falando para a gente de aumento de faturamento. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso usando a nossa mentoria ou a nossa consultoria dentro do seu negócio, dentro de você, carreira médica, e da sua empresa, empresa médica, tá bom? Agora vamos para o que interessa, que é como funciona a nossa jornada médica e como vocês podem contratar a nossa jornada. Então, a jornada descomplicada, de gestão descomplicada para médicos, é uma jornada de mentoria à distância, com um encontro único presencial ao final
da nossa jornada, que vai durar 7 meses. Vão ser 7 meses de mentoria ombro a ombro. Vocês vão ter o nosso WhatsApp dentro da comunidade, vocês vão poder se comunicar com a gente e vocês vão poder trabalhar com a gente todas as melhorias, discutir, usar a nossa expertise e vão usar a expertise também da nossa tia, a Consultia, que é a nossa inteligência artificial que vai estar dando suporte também para decisões, para dúvidas, onde vocês vão poder montar ideias, tirar dúvidas em relação a melhores slogans, nomes, temas, e até mesmo dentro da parte de marketing, criar roteiros de propaganda, de reels, de vídeo, de posts que vocês vão poder replicar dentro da prática de vocês. As nossas webinars vão acontecer praticamente semanalmente, vão ser 3 webinars por módulos. Essa já é a primeira que vocês estão tendo gratuitamente hoje. E como que vocês podem aderir à nossa jornada médica, à nossa mentoria? Ela vai ser uma jornada que vai ter esse custo aí de 12 parcelas de R$ 358,10, tá? Com juros aí. Então, se você for fazer lá na Hotmart, se você entrar aqui no nosso QR Code e se inscrever agora, você consegue já manter esse preço, que é um preço promocional do mês de novembro, tá? A gente tem o preço cheio aqui sem juros, se você for pagar à vista. Quanto mais você dividir em parcelas, esse preço aumenta um pouco mais por conta dos juros do cartão de crédito, mas eu garanto para vocês que R$ 358 aí, mesmo com os juros, é uma parcela bem pequenininha no bolso de vocês perante a entrega que vocês vão ter e os resultados que vocês vão ter na gestão de vocês. Meninas, isso custa menos do que um corte de cabelo de vocês mensal. Eu tenho certeza que vai gerar para vocês muitos cortes de cabelo mais caros essa mentoria que a gente está dando. Meninos, custa menos do que a saída lá no bar que vocês vão no fim de semana tomar as 10 cervejas ou um vinho. O jantar caro que vocês têm todo mês custa muito mais do que R$ 358,10 e eu tenho certeza que vai trazer muito mais satisfação para vocês e resultados dentro da sua empresa médica. E uma novidade aqui para vocês, estudantes de medicina que estão assistindo a gente tem um desconto especial desde que você coloque lá no nosso Instagram da Consultri, @consultri.br, falando no direct, quero a jornada do estudante. Vocês vão ter 33% de desconto, terem acesso aí a essa nossa jornada com desconto, tá bom? O link também vai ficar lá no nosso Instagram para vocês entrarem na Hotmart, tá bom? E eu já vou colocar esse link aqui da Hotmart para vocês também terem acesso à nossa jornada com desconto, tá bom? Pessoal, essa nossa consultoria que a gente faz, ela custa R$ 1.999 por mês, tá? E vocês vão pagar menos de R$ 400 por mês ao longo de um ano. Então, tá muito barato, é só na Black November, tá? A gente vai depois rever esse preço. Então, aproveita, já faz aí a sua compra da nossa mentoria aí, da nossa jornada descomplicada, tá bom? Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tô deixando aqui no nosso chat o link também da Hotmart para vocês poderem comprar o nosso curso, tá bom? Se inscrevam também no nosso WhatsApp, que também está aí no chat. O WhatsApp é uma comunidade gratuita inicialmente, mas só aquelas pessoas que contratarem os cursos vão poder entrar numa segunda comunidade, que é a comunidade da Jornada da Gestão, onde a gente vai estar trabalhando com vocês todos os entregáveis, tirando dúvidas, fazendo os encontros virtuais que vão ser sempre pelo Zoom, para vocês poderem
esclarecer as dúvidas principais aí, bom? Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu tenho certeza que a jornada da gestão descomplicada vai ajudar muita gente, muito médico, mas também vai ajudar muito paciente a ter médicos melhores e atuando na gestão de uma forma mais consciente. Então, o recado que eu quero deixar aqui é: a gente está aqui para ajudar vocês a fazerem uma gestão em saúde melhor e uma saúde melhor para os seus pacientes. Infelizmente, um médico que não tem uma boa gestão vai trabalhar descontente, vai ter problemas de saúde mental, saúde física, e isso reflete diretamente nos pacientes, que são os principais prejudicados aí com esse tipo de situação. Então, espero que todos vocês aí possam entrar na nossa jornada. Tenho certeza que aqueles que entrarem vão estar num caminho muito bom, vão ter a gente próximo de vocês o tempo inteiro, vão ter gestores de altíssimo nível como eu, a Rejane, a Jaqueline, o Bruno e outras pessoas que vão dar um norte para a vida de vocês na carreira médica. Vocês, estudantes, comecem já a se preparar. Com 33% de desconto aí, essa parcela vai ser próximo de R$200 aí por mês. Eu tenho certeza que vocês gastam muito mais do que isso dentro dos encontros que vocês fazem aí na faculdade, e isso vale muito a pena. Vocês vão crescer muito, vão aprender muito sobre gestão, coisa que vocês não têm na faculdade de vocês, só em alguns módulos, como o módulo que eu dou para algumas das equipes aí, e vocês vão poder ter essas aulas comigo também, mas com muito mais interação, tirar dúvidas, saber como precificar, e a hora que saírem da faculdade já vão estar prontos para decolar essa carreira médica. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos. Eu fico muito feliz aí de todos que puderam acompanhar a nossa live. Ela vai ficar disponível lá na Hotmart para aqueles que forem contratar o nosso curso, mas ela também vai ficar disponível gratuitamente no YouTube por um período limitado. Então, aproveitem. Quem não segue a gente no Instagram, já siga agora. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para cesar@consultri.com.br ou no nosso WhatsApp, ou no nosso grupo aqui de WhatsApp que eu deixei no nosso chat. Compre a nossa jornada, aproveitem o mês de novembro, as condições especiais. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp. Se você é estudante e quiser comprar o nosso curso, já entra na comunidade e manda uma mensagem para mim direto ali. Eu estou dentro da comunidade também, que a gente vai te dar um código de desconto para você comprar. Quem quiser mandar pelo Instagram também, lembra lá, a palavra-chave que você vai mandar no direct é "Quero a jornada do estudante". Manda agora, que a gente já te encaminha um código promocional para vocês comprarem o nosso curso. Beleza, pessoal? Boa noite para todos. Espero que tenham gostado da nossa live e até a próxima.